O que levamos de verdade da vida quando morremos? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Obrigado, agradeço essa oportunidade de compartilhar mais um pouco do que venho estudando com vocês. Então, continuando a falar sobre esse tema, que é um tabu para a nossa sociedade, a morte. O que levamos da vida quando nós morremos, quando o nosso corpo físico, nosso vaso físico morre? Essa é a pergunta que muitos anseiam por uma resposta, e talvez saber essa resposta seja um ponto de mudança na vida de quem estiver aqui assistindo. Pois bem, todos sabemos que não levamos nenhum bem material quando morremos. Então, por que muitos ainda desperdiçam a sua vida correndo atrás apenas de bens materiais? Pois o motivo é o seguinte: todos acham que só se vive uma vez, então focam na vida material como se fosse a única. Porém, ao padecer de nosso corpo físico, o nosso espírito, que registra tudo o que fizemos na vida, pode se descolar do corpo e levar todo o conhecimento que adquirimos. Isso inclui as mudanças de hábitos negativos para hábitos melhores que conseguimos ter nesta vida. Inclui a melhoria de comportamentos negativos para comportamentos positivos. Inclui a superação de algum padrão comportamental negativo. Tudo isso que evoluímos é levado para a nossa alma, onde o nosso espírito retorna para se fundir de volta a ela e assimilar essas novas experiências ao nosso ser. Quem vive aqui, dentro desse corpo, é uma cópia nossa. E a nossa alma, muitas vezes, coloca os desafios na nossa vida para superarmos aquilo que precisamos superar. Então, o nosso espírito aqui, ele é uma cópia nossa vivendo aqui na fisicalidade. E a nossa alma é como se fosse o nosso narrador. Ela coloca as coisas no nosso caminho, nos dá tudo o que precisamos, nos provê tanto bens quanto desafios, focando exclusivamente na evolução do nosso ser. Pois quando o nosso corpo físico morrer, o nosso espírito aqui, ele volta para se fundir com a alma. Então a alma consegue recuperar tudo aquilo que esse espírito aprendeu e fundir-se com aquilo e absorver aquelas experiências. Então é muito interessante para a alma que o espírito consiga vencer os desafios. E não é interessante que a alma dê para o seu ser ou o seu espírito, por exemplo, R$ 1 milhão, simplesmente assim. Pois esse ser ali se perderia. Ele provavelmente ia fazer um monte de besteira com tanto dinheiro e não ia conseguir evoluir. Então, é por isso que temos tantos desafios na vida, de vez em quando, e às vezes temos tantas coisas boas. Tudo depende de como nós reagimos às coisas. Todas as situações da nossa vida são para nos ensinar, as boas e as ruins. Todas. Mesmo doenças e mortes. Todas. A família que nascemos até o presente momento inclui membros com quem temos afinidades ou com quem tivemos desavenças em vidas passadas. E por isso nascemos juntos em comum acordo entre as almas, em comum acordo entre os espíritos, as almas, para convivermos e ajudarmos um ao outro, nos ajudando a zerar essa rixa. Isso pode incluir pai e filho, irmão e irmão, marido e mulher, melhores amigos, etc. Tudo vale se for para perdoar um irmão. Guardar mágoa é muito forte no mundo espiritual. Isso cria um tubo de esgotamento energético que suga a ambos os seres. Aqui na Terra se sente isso de forma mais leve, mas o efeito disso também é mensurável na Terra. Em breve as famílias serão constituídas apenas de seres que possuem amor entre si. Não será permitido mais espíritos com dívidas encarnarem na Terra. Enquanto a Terra ainda era um planeta de expiações e provas, e eu digo era, pois ela está deixando de ser um planeta de provas e entrando na fase de se tornar um planeta de regeneração, onde rumará em direção a uma nova era, onde o amor fraterno será dominante no mundo. Farei um vídeo falando mais sobre isso, mas se quiserem pesquisar já desde agora, pesquisem sobre transição planetária. Isso está tudo previsto e descrito na Bíblia.
Estamos em momentos bíblicos, meus queridos. Segura na mão de Deus. Mas e qual o motivo, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, então, de tantas pessoas correrem atrás de dinheiro e esquecerem do resto? Bom, o que eu percebi foi que a maioria não sabe que existe algo a mais a se perseguir. E isso inclui a mim há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu não fazia ideia de que existia um mundo espiritual, que existia toda essa estrutura gigantesca além dos nossos olhos. Eu digo gigantesca porque realmente a nossa vida física se tornou algo tão pequeno, não algo pequeno de ser algo desvalorizado, mas algo tão pequeno após entender tudo isso que bens materiais não fazem mais tanto sentido de serem perseguidos veementemente como era feito antigamente. A igreja também se esforçou muito para esconder tudo isso e distorcer as informações que explicam o que é Deus, o que é a energia de Deus e também que existe um motivo maior de estarmos aqui. E que esse motivo não tem nada a ver com pagar boletos ou dízimo. Na prática, nós somos espíritos pilotando um corpo de carne. E aí eu pergunto, então qual o sentido de correr atrás de dinheiro se um espírito não tem boletos a pagar? Se uma alma não tem que pagar boletos? Bom, pois bem, quando nascemos aqui, esquecemos do outro lado, da vida real. Nós nascemos na matéria para vivermos experiências e lapidarmos o nosso espírito, corrigindo comportamentos e rotinas negativas que temos em nós. O dinheiro é uma energia de troca importante aqui na matéria, mas não deve ser o único objetivo na vida. A vida na matéria é uma escola, onde escolhemos nascer com certos desafios a cumprir, a fim de mudarmos nosso comportamento e nos tornarmos seres melhores. A exemplo disso, né? Existia uma pessoa em Minas Gerais que sempre que via Chico Xavier, ele lhe prometia ao Chico: Chico, se um dia eu ganhar na loteria, eu prometo te dar 25% de todos os ganhos para a casa espírita de vocês. O próprio Chico Xavier contou essa história, vocês podem procurar o vídeo disso. Pois bem, o universo lhe permitiu ganhar tal prêmio, a fim de lhe dar a chance de provar se este conseguiria manter a sua promessa. A partir dessa data do ganho do prêmio, o homem passou a evitar encontros com Chico Xavier, e ele nunca pagou os 25% que havia prometido. Esse homem viveu uma vida um pouco mais abonada durante alguns anos e melhor a partir daquela data, mas desencarnou poucos anos depois, deixando sua fortuna para a família. 2 semanas após o desencarne dessa pessoa, em uma sessão espírita de canalização de espíritos, o espírito desse homem veio e falou através de um médium. Ele parecia muito aflito e dizia: Chico, Chico, preciso lhe pagar. Chico, preciso cumprir a minha promessa. Eu preciso lhe pagar. E Chico Xavier, em seu amor imenso, responde ao homem carinhosamente: Não se preocupes, amado, não é mais necessário. Seus bens já estão em posse da sua família. Não há mais necessidade disso. Você não possui mais nenhum bem aqui na terra. Pois bem, o espírito do homem entrou em prantos através do médium. Ele acumulou para si um grande remorso pelo que fez, pela promessa que deixou de cumprir, e em prometer algo a um homem tão bom e depois não cumprir. Podemos evitar fazer algo que a nossa consciência nos cobra em vida. Porém, após a morte, não existe como evitar a cobrança disso, pois aquilo que levamos é exatamente nossa consciência e a evolução que tivemos. Então, do outro lado, teremos praticamente apenas a consciência, e ela vai nos cobrar o que fizemos, ou o que deixamos de fazer. Quando saímos do corpo, retomamos a noção de como as coisas realmente são. Não que elas sejam muito diferentes de como são aqui. Na verdade, elas são quase iguais, porém em um nível mais alto de existência espiritual. É um nível diferente de matéria, porém ainda é matéria física. O espírito também é físico. Ele é uma matéria física. Tudo na verdade é físico, até os ditos fantasmas, mas em níveis tão finos, tão leves, que se assemelham à fumaça.
Você já encostou a mão, tocou na fumaça? Ou o ar? Você consegue sentir eles na sua mão, né? Bem leve, se você agitar a sua mão. Mais ou menos assim é o espírito. Ele é leve, muito leve, se comparado à matéria densa do corpo humano que habitamos. E me veio um outro exemplo de comparação aqui, que é como se um balão inflado de ar, pesando, sei lá, 10 gramas, pilotasse uma Ferrari de centenas de quilos. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. O nosso espírito tem um peso ínfimo se comparado com o peso do nosso corpo físico. Bom, a vida real é após o desencarne. O tempo corre diferente entre a matéria densa, onde estamos agora, e a matéria sutil, onde nosso espírito costuma habitar. Um dia do outro lado equivale a 1000 anos aqui na matéria. Então imagine que incrível você sair por um dia de sua casa, por um dia da sua casa espiritual, da sua família, e viver dezenas de vidas e voltar sendo um ser bem melhor. Em apenas um dia. Não parece incrível? Eu achei incrível. E é explicável fisicamente e matematicamente também. Mas é tão trabalhoso de o fazer que preciso deixar para outro vídeo. Lembrando que não sou o dono da verdade, mas sou um buscador dela. Não há necessidade de acreditar em 100% em minhas palavras. Eu quero poder ajudar vocês a estarem aptos a entenderem e buscarem por si mesmos a sua verdade, que pode ser igual à minha ou um pouco diferente também. Ou bem diferente. Mas muitos pontos serão exatamente iguais. Isso é garantido. Existem muitas coisas que a estrutura existencial total nossa é única. Não existe outra maneira das coisas existirem ou serem. Tudo se resume à energia do que chamamos de Deus, ou do que alguns chamam de o grande espírito, ou que outros chamam de o grande criador. Todos nós somos uma versão única, manifestada dele. Todos nós somos o mesmo ser, olhando o mundo e as experiências por pontos de vista diferentes. Toda a matéria, todos, inclusive nossos bens materiais, são também uma forma de manifestação, dessa energia. E aproveita, Deus não é um senhor de barba. Deus é a própria energia em si que cria tudo que existe, inclusive nós. Em um certo momento, todos vocês entenderão e recobrarão a consciência de ter a noção do que é isso. Que somos todos exatamente o mesmo ser, vivenciando a si mesmo. Explicarei isso em outro vídeo, pois o assunto pode se estender um pouco. A Terra é uma escola extrema. O esquecimento das vidas passadas aqui é total. Existem outros planetas, eu fui conferir se estava gravando ainda, perdão. Existem outros planetas onde, ao nascermos, não nos esquecemos totalmente de tudo do nosso passado. Mas aqui sim. O motivo é que aqui a parada é tão pesada que, ao nascer, temos dificuldade de acessar a nossa alma e fazer download, baixar as informações das nossas vidas passadas. Seria mais ou menos como se você estivesse tentando conversar com alguém por língua de sinais e essa pessoa estivesse dentro ou do outro lado de um vidro. E esse vidro estivesse ou limpo ou sujo. Bem, você enxergaria a pessoa tranquilamente se o vidro estivesse limpo, não é? E você entenderia tudo que ela está tentando lhe falar, através da língua de sinais. Se o vidro estivesse sujo, turvo, você não enxergaria essa pessoa. Então, essa analogia explica o porquê aqui nós temos muita dificuldade em nos conectar com o nosso espírito. Aqui a coisa é tão pesada, é tão turva, que temos muita dificuldade de conseguir fazer isso, de conseguir nos conectar com o nosso espírito. Até os 7 anos de idade temos mais facilidade. Só que conforme o tempo passa, conforme os nossos pais nos ensinam que é tudo imaginação, que não é verdade essas coisas que a gente pensa, que a gente sente, a gente vai ignorando
essas coisas e íamos criando camadas de dificuldade que dificultava muito o espírito se conectar e se comunicar com a gente. Aqui também na Terra temos 100% das emoções liberadas. Ou seja, podemos sentir a maior das raivas, o maior dos medos, a maior das iras, a maior das mágoas. Assim como podemos também sentir o maior dos amores, o maior dos carinhos e por aí vai. A Terra tem os dois extremos de possibilidade de emoções. A maioria dos outros planetas, se não todos, não conseguem causar no ser a sensação de sentir tamanhos extremos das emoções. Por isso que esse planeta é uma escola tão incrível. É o único lugar onde podemos experimentar sentir o extremo das emoções. Nenhum outro planeta permite tal experiência. Nenhum outro lugar no universo nos permite sentir tanta frustração e raiva quanto aqui, pois nenhum outro lugar no universo existe uma filial da Caixa e nem do Detran, e nem do INSS. Então, aquele ser que conseguir se controlar e viver bem aqui, vive bem em qualquer lugar. Olha que aprendizado show de bola, hein? A Terra realmente é uma escola muito incrível, e ela está para entrar num novo nível existencial dela, onde será tudo muito mais tranquilo e muito mais leve. E eu espero que todos possamos aproveitar finalmente de uma vida justa e bela, todos juntos no amor. Queridos, gratidão por eu poder me conectar com todos vocês e compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com vocês. Se eu toquei pelo menos um coração, eu já fico feliz e de coração, gratidão por poder estar aqui, Deus, compartilhando com vocês essas coisas que eu venho estudando. Então, namastê e fiquem todos no amor divino. Gratidão.